Descobriu de lona é seco. Descobriu é pulando a cerca. Pulando a cerca é um programa que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como avisa. Hoje, dia 12 de setembro de 2014. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriance, médico, e estou cercado com uma equipe fantástica aqui, que faz o programa. É coletivo. É um pequeno programa, uma grande bandeira. Pular cerca pode ser sacanagem ou superação. Pular cerca por cima, pelo meio, por baixo. Pular cerca porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem. Tem educação, saúde, justiça, cidadania. É o que a gente quer. E o Brasil vem pulando a cerca há 514 anos. A população brasileira vem pulando a cerca há 514 anos. E faz com coragem, determinação, apesar das grandes dificuldades. O nosso pequeno programa, Uma Grande Bandeira Pulando a Cerca, sempre valoriza a população brasileira, sempre. E convida alguém que representa a população brasileira. No nosso programa, eu vivi, eu fiz, eu sofri, não fiz, não consegui fazer. Não é o canal comercial que está lá, fala sobre ele fez, ele é tudo. Aqui é eu vivi. Então, em cada programa temos um convidado especial, seja para lá ou para cá, pode falar o que quiser, sem menor censura. Isso é uma conquista. Apesar de ser um pequeno programa, é uma grande conquista, poder falar o que quiser, ter opinião o que quiser. Isso não acontece na mídia tradicional, na mídia que faz o que quer, fala o que quer e fala a voz do patrão. Aqui pode falar à vontade. Parece até uma exceção, mas é o real. Então, hoje vamos convidar mais uma vez duas pessoas especiais, como todos foram aqui convidados, chamar a Zália Costa. Vem aqui pular cerca, devagar, pula, pulou. Senta aqui, Zália. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Vamos chamar quem? Marcos Batista. Marcos Batista. Vem pular cerca. Pula cerca. Isso, pula cerca. Vou apresentar primeiro a Zália e o Marco. Zália Costa e Marco Batista é presidente, ele é vice-presidente da Associação de Falcêmicos, Talassêmicos do Estado do Rio. É isso? É. Isso mesmo. Zália e Marco, fez xixi? Fez xixi? Fez, não? Sim. Todo mundo faz xixi antes de começar o programa. Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não tem problema. Vamos começar assim. Qual é a sua idade? Ai, não posso dizer. Fala. Não posso. Qual é? Fala, Marco, a tua idade. Não. A minha é 43 anos. E você? Não posso dizer. Por quê? Eu sou mulher E aí? não explica, Que bobagem. não diz a idade.
Olha, 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 a idade que você tem, eu tenho muito mais. Eu tenho 95 anos. Então, você ainda é garoto. Olha só. Zaira, você nasceu aonde? Eu nasci em Santa Catarina. Santa Catarina. Laguna, E a tua Laguna. Laguna. E a tua infância? Não, a minha infância foi uma parte em Laguna e outra parte aqui em São Gonçalo e Niterói. Niterói, ali na Vila Pereira Carneiro. Isso. E você, Marco? Nasci no Rio. No Rio? Campo Grande. Nadando? É. Campo Grande, Campo Grande. Rio de Janeiro. Lá. Como é que foi a tua infância no Campo Grande? Bom, foi boa. Minha Boa? infância foi muito boa. Apesar das crises que eu tive, né, da anemia falciforme, Ele é Mas- doente falciforme. foi boa. Sim. Foi boa. Ele tem anemia falciforme. E você, Zaira, na tua infância? Não, eu aprontei muito, né? Aprontei muito que... É bom apontar. eu fui criada uma parte lá na Urca, aí aprontei muito. Aprontei Então, muito. parece que os dois pularam a cerca. Olha só, Zaira, Marco, você tinha família grande? É, a minha família são 6 irmãos. Eu fui criado pela minha madrinha. Madrinha. Filho de criações, Sou filho de criação. Você tinha primas? Tenho muitas primas. Ah, é? Parte de- Brincava de médico? namorei a prima? até nas minhas primas namorei. Mas namorou, ele é terrível, ele é brincava de sedutor. médico. Ele Eu é também brinco sedutor. até hoje. Prima é para brincar de médico. Namorei Isso minhas mesmo. primas. Namorar e brincar de médico. Olha que legal. Infância feliz. Pois é, ele é terrível. Apesar da doença falciforme, ele ainda apronta muito hoje. Então, olha só. Que a esposa dele não nos ouça. Então, olha só. Eu conheci a Zaira quando eu era secretário de saúde em São Gonçalo. Apesar de toda a resistência, eu sempre fui rebelde. Sempre pulou a cerca. Puder ser rebelde pela saúde e educação. Apesar da resistência, nós, assim, conseguimos, eu era secretário de saúde, conseguimos criar na marra os conselhos municipais de saúde Da mulher. da mulher, da criança, Da criança de assistência social. social, Conselho do deficiente. do deficiente. Foi uma guerra, eu assim, de qualquer, marqueou. E conseguiu fazer uma lei social em São Gonçalo. Isso. Desdobrou por isso. Eu conheci a Zara lá, ela, Eu era assessora dele. ou seja, ele deu maior força. Às vezes no Brasil tem que ser criado as coisas na marra e no peito, pulando a cerca. Ficar esperando, aguenta assim, passa o tempo, O controle social tem que ser mesmo pulando a cerca, porque senão não dá. É uma resistência muito grande, né? Pois é, e a Zara, ela, nossa assessora, trabalhou à vontade, de graça, Isso. e conseguiu avançar. O Conselho da Mulher, da Saúde, não tinha nada disso. Era tudo a moda. Não tinha realmente, não tinha como você lutar pelos seus direitos, não tinha nada organizado. O gestor fazia o que queria e a população aceitava sem ter um espaço para questionar. Então, né? não tinha participação social. Isso. Então, Aí, a partir desse momento, olha só. da sua ajuda então- e da sua iniciativa. Então, por causa disso, a gente conseguia avançar. E por causa disso, cortaram a cabeça. Mas valeu a pena. Foi exonerado por excesso de colaboração com a população. Mas o trabalho, você deixou a semente, o trabalho
permaneceu e está até hoje. Exatamente. Está crescendo. Cresceu. E olha só. Nós temos todos os conselhos agora instalados em São Gonçalo. Exatamente. Então, olha só. Vamos falar da Associação dos Falcêmicos e Talassêmicos do Estado do Rio. E o que é isso? O que é essa doença? Aqui uma aula da Faculdade de Medicina. Vamos explicar isso? Tem uma grande quantidade de pessoas que tem isso e talvez nem saiba. Não, é isso mesmo. Então, vamos explicar de uma forma mais simples o que é isso e como é que se pode fazer. A doença falciforme é uma alteração genética na hemoglobina mutante, né? Nós herdamos essa doença dos nossos antepassados africanos, que foram trazidos à força para o Brasil. A doença falciforme, ela veio como uma resistência do organismo. Na África, tinha muita malária. Aí o próprio organismo criou essa defesa. E a pessoa que tenha traço falciforme, essa pessoa não pega malária. Mas 2 pessoas com o traço falciforme dá origem em 50% da gravidez da mulher em um ente com doença falciforme. Eu vou perguntar ao Marco qual é o sintoma que a pessoa sente com anemia falciforme. Eu vou também falar o seguinte. Eu não disse que o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiense, médico. Médico, pois é. O único apresentador do mundo que já teve AVC e continua no ar. O sangue contém hemoglobina. Hemoglobina! Hemoglobina, Então, essa hemoglobina é grande. Transporta o que mais é necessário à vida, o oxigênio. Isso. E a anemia falciforme, essa massa grande assim, se torna menor. Uma forma de uma foice. De uma foice. Foice e o oxigênio fica pouquinho. E isso vai e vai. Estou errado? Não. Certíssimo. Não, tá certo, Então, tá certo. Marco, fala do sintoma da anemia falciforme. São muitas dores nas juntas do corpo, né? Nas articulações. Nas articulações. Então, a gente é uma coisa que você sente de repente. Você pode estar bem e, de repente, ter uma crise, né? O oxigênio não começa a circular direito e você começa a ter crise. E as crises, elas começam nas pernas, às vezes, vão passando para as costas, né? Para os braços, ou às vezes começam nas costas, não tem lugar certo para começar, né? E essas são umas dores muito fortes. Quem não conhece pensa que é reumatismo, que a pessoa tem reumatismo, né? E os olhos ficam um pouco amarelados por causa da bilirrubina, pigmento que solta no sangue, aí pensa que a pessoa também está com outro tipo de doença, que não é a anemia falciforme, fica com os olhos amarelos, né? Então, é uma crise que é uma dor terrível, muito, muito ruim mesmo, muita dor mesmo. E tem que tomar alguns cuidados, como friagem, né? Se pegar muita friagem, você pode ter uma crise. Tem gente que, de repente, vai para uma praia, bate numa água fria na praia e tem uma crise na praia, numa piscina. São dores muito fortes mesmo. Ô Marco, e qual é a prevalência da anemia falciforme aqui no Brasil? Eu posso falar. Pode? Pode responder. Pode. Nascem 3.000 crianças anualmente com doença falciforme. E nascem 200.000 pessoas com o traço falciforme. O que é a doença, o que é o traço? Não, a doença é quando uma pessoa... Pode? Deixa eu explicar. A doença é quando a pessoa tem
tem ela é eu sou SS, né? Essa é o quê? SS, é a hemoglobina que é a A e S. Então, eu sim. tenho as duas, eu tenho o S e o S. Né? Então, a pessoa que tem SS, se ela casar com uma pessoa que tenha SS também, não tem possibilidade de se casar para ter filhos. Meu caso, eu sou casado, tenho 2 filhas, mas a minha esposa é hemoglobina A. Né? Então, os meus filhos só têm traço, porque eu tenho a doença falciforme e ela é hemoglobina A. Então, eles herdaram o A da mãe e o S meu. E o traço significa alguma coisa? O traço não é a doença. Né? A pessoa só tem o traço, mas ela tem que tomar cuidado quando for casar. Né? For ter um relacionamento, e muitas pessoas não sabem que tem o traço e acaba se relacionando com outros também que tem o traço. E acaba gerando a doença falciforme. Traço com traço gera... Por exemplo, eu tenho traço. Eu tenho traço. Meu marido tinha um traço, nós não sabíamos. Então, nós tivemos 2 filhos com doença falciforme. Uma filha tem o traço, até ela é médica, e uma não tem nada. Não tem nada. Quer dizer, se meu filho faleceu com 19 anos, ele foi sempre tratado como febre reumática. Eles não admitiam, por ser uma doença oriunda da África, eles não admitiam que pessoas claras tivessem a doença. Aí nunca fizeram nenhum exame. Meu filho faleceu a gente chama de sequestros esplênicos, que é o baço fica enorme, cheio de sangue. E só descobriu no dia do falecimento. Só no dia dele. Ele sempre foi. Ele tinha, por exemplo, ele tinha essas dores articulares, eles engessavam por falta de conhecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os médicos nem todos estão interessados em conhecer a doença falciforme. A maioria dá o diagnóstico errado. É muito raro ter um diagnóstico certo. Então, nós temos que levar em consideração que o país o Brasil é um país miscigenado. Todo mundo, eu acho que não vejo ninguém que seja branco puro. Então, qualquer pessoa pode ter o traço. E não se faz divulgação, não se faz campanha. Por exemplo, tem um exame que detecta a doença falciforme, ou o traço, que é o eletroforese da hemoglobina. Mas o SUS cobre. Mas quem é que sabe? Quer dizer, qual a nossa grande bandeira de luta? É divulgar a doença e dizer, se vai fazer um hemograma completo, pede que o médico inclua o eletroforese da hemoglobina. Porque, por exemplo, lá no Hemorri nós temos japonês, temos lourinhos, temos todo tipo de criança oriunda dessa miscigenação e que tem doença falciforme. Quer dizer, muito pouco. E outra coisa, como é uma doença de origem africana, as pessoas ainda têm muito preconceito. Tem a talassemia. A talassemia é oriunda dos países do Mediterrâneo. Então, o que é talassemia? A talassemia é a mesma alteração genética, só que a hemoglobina é A, hemoglobina A, e a beta-talassemia. Ela tem hemoglobina talassemia, TAR. Né? Mas ela é considerada também doença falciforme. Agora, quase que ninguém aceita isso, que a talassemia, mas é uma doença também falciforme, porque ela apresenta as mesmas características, as mesmas dores. Então, nós temos. Mediterrâneo. Vem do Mediterrâneo. Aí, quando se fala que, fulano, você é talassêmica, aí ele se sente importante. Agora, se fala que a doença falciforme, sabe que é origem negra. Mas o Brasil, eu insisto nisso, é um país miscigenado. Ninguém pode dizer, eu sou branco. Não tem, já várias vezes nós vamos fazer palestra. Essa doença pega? Não pega, é uma doença hereditária.
genética. Então, tem tratamento. E qual é o tratamento? O tratamento depende. Aí, ó, faz o teste do pezinho. Primeira identificação, é o teste do pezinho que nós temos há 14 anos. Antes não tinha o teste do pezinho. Então, as pessoas com mais de 14 anos não fizeram esse exame preventivo. Depois, aí identifica a doença falciforme, a pessoa é encaminhada para o hemorrio, para orientação, porque a criança, só depois de 6 meses, mais ou menos, é que costuma aparecer os primeiros sintomas, né? Aí tem todo um tratamento, toma o ácido fólico, toma dipirona. Quando a dor é muito forte, geralmente a dor... Olha, eu tive 4 filhos e eu assisti às crises do meu filho. A dor do parto não é pior do que a doença, do que a crise álgica de doença falciforme. Então, tem vezes que só passa com morfina. Só passa com morfina. A dor é dilacerante mesmo. Alguns pacientes, você mesmo pode dizer, dizem que a impressão que tem que está abrindo a pele. Então, é uma coisa que a gente podia evitar. Olha, causa uma porção de coisa. Causa deficiência física, dá AVC, dá esse sequestro esplênico. Úlcera de perna. Dá úlcera de perna, dá o priaprismo no rapaz. O priaprismo é ereção involuntária do pênis. Quer dizer, se não tratado, fica com disfunção sexual. Quer dizer, isso não é divulgado. Eu não sei por que as políticas públicas não abrangem essa divulgação. O caso da doença falciforme, não só no Brasil, no mundo inteiro, é uma questão de saúde pública. Muito poucos médicos conhecem a doença. É raro conhecer doença. Até hoje aparecem pessoas lá no Hemorrio, que a nossa sede é dentro do Hemorrio, com 36, 37 anos, que o tempo todo teve crise de dor, foi tratado como reumatismo, como febre reumática. E aí um médico que conhece a doença vai, pede o eletroforese, a hemoglobina, aí detecta que a pessoa é falcêmica. Mas isso assim, muito mesmo, muito. Eu acho que tem deve nascer até mais de 3.000 crianças por ano no Brasil com doença falciforme. O teste do pezinho resolve a princípio? Não, o teste do pezinho detecta. Então, detecta se a pessoa tem a doença falciforme ou tem o traço. Então, e aí caminhando ao hemorrio? Não, faz na própria maternidade. Sim, depois é encaminhado para o hemorrio. O hemorrio entra em contato com essa família. Aí eles vão para avaliação e posterior tratamento, né? Vou perguntar ao Marco, você teve de criança, do começo. Como é que foi a tua história? Eu com 9 meses, eu comecei a sentir muitas dores, mas eu já estava com a minha madrinha, não estava com minha mãe biológica. Dores aonde? Dores minha mãe que conta, né? Bem bebê, nas juntas, a barriga muito, abdômen, a barriga muito inchada, né, por causa do baço. Aí me levavam para o hospital e não conseguiam descobrir. Aí um médico queria me operar, mas queria fazer uma operação, não tinha nada a ver com o que ele queria fazer, né? Cismou que era outro tipo de doença, vou operar. Mas uma médica, que acho que já entendia mais ou menos, conhecia, ela falou assim, chamou a minha mãe e falou, eu acho que esse menino tem anemia falciforme, é uma doença que quase ninguém conhece. Eu vou encaminhar a senhora fala o seguinte, esse médico aí resolveu com o médico, na hora de operação, eu vou encaminhar a senhora para o hemorrio. Aí eu fui direto para o hemorrio e lá fiz os testes todos e descobri que eu tinha anemia falciforme. Qual é a tua idade?
9 meses. 9. Aí, a partir do 9 você... Comecei a me tratar lá. Eu estou há 2 anos lá dentro. E como é que é a tua vida agora? Na infância eu tive crises, até assim, as crises não eram tantas, não. Quando eu tinha de 6 anos, de 7 anos para cima um pouco, até uns 12, eu tive mais crises. Depois, na adolescência, eu já não tive tanta crise, não. Porque a anemia falciforme, ela, assim, nem todos sentem... tudo a mesma tem a mesma doença, mas os sintomas não são iguais para todos. Uns têm mais crise, outros menos crises, entendeu? Eu tive crise, assim, na adolescência, já não tive tanta. Aí, já adulto, tive algumas, né? Mas eu não sou de ter tanta crise. Mas você teve uma grande sorte que a doutora conseguiu encaminhar Identificar. Poliomorfismo, desde o começo. Se não conseguisse descobrir, de repente eu teria me operado, eu teria morrido. Exatamente. Ou ia tratar de febre reumática, que não tem nada a ver. Outra coisa, você sofreria dores mais terríveis. Ainda tomei alguns remédios que não poderia ter tomado, porque a anemia falciforme, ela contém, nós não podemos nem se alimentar, nem tomar nada que contenha muito ferro. É diferente da outro tipo de anemia. E eu tomei sulfato ferroso, essas coisas, poderia ter me prejudicado, mas, graças a Deus, deu tudo bem. Entendeu? Mas, graças a Deus, a minha madrinha também... né, o excesso de ferro acaba estourando a hemácia, né? Porque o ferro demais acaba com a gente. E outra coisa também, o falcêmico, que tem muita crise, que tem crise constante, direto, uma atrás da outra, os órgãos dele envelhecem mais rápido do que uma pessoa, né? Então, assim, tem gente que tem 30 anos, mas os órgãos dele já é de 40, porque é de tanta crise, tanto remédio, né? Então, as pessoas, assim, a alimentação é muito importante, bastante líquido é importante, né? E se cuidar. Graças a Deus eu nunca bebi, nunca fumei, sempre tentei manter essa vida assim. Mas a minha vida pessoal foi normal, amigos, escola, estudei, fiz tudo, né? Tive as minhas namoradas, casei, tudo bem. Mas tem pessoas que têm psicológico, ficam no psicológico, não conseguem lidar com as outras pessoas, não conseguem ter um relacionamento com uma namorada, porque com medo de contar que tem a doença falciforme, entendeu? É meio complicado. E tem medo da própria dor da doença. Não, porque tem uma AVC, essa doença acarreta acidente vascular cerebral, pode dar em criança, por isso que a criança tem que fazer o Doppler. Dos 3 aos 7 anos tem que fazer sempre o Doppler. Mas essa doença acarreta todo tipo da... O AVC, que dá, às vezes, um déficit mental, sofre discriminação na escola, os professores não estão preparados. Essa criança, ela devido a tomar muita água, ela vai muito no banheiro. Aí o professor não deixa essa criança ir no banheiro. O que você vai fazer sempre no banheiro? Quer dizer, aí sofre constrangimento. Tem a questão do priaprismo, que eu disse, né? Aí pensa que o menino está com má intenção, aí expulsa de sala. Olha, é um problema. Nós fazemos um trabalho de palestra nas escolas, temos umas cartilhas, eu trouxe até uns livros, porque essa criança está ali na boca. É altamente... Essa criança está ali numa bolsa branca. Aqui, ó. Isso. Então, o Ministério da Saúde, ele imprimiu vários livros sobre a doença. Aqui tem aqui, ó, aqui, ó, onde está? Tem essa aqui que é mais para a área médica, para o profissional de saúde. Tem essa aqui que é mais para o povo mesmo aqui. Tá? Então, vamos mostrar esse livro que do Ministério da Saúde. Só pedindo no Ministério da Saúde que ela fala dessa questão. Agora, também dos problemas mais sérios é a úlcera de perna.
A úlcera de perna, eu queria até que ele falasse sobre a úlcera de perna, que ele tem úlcera de perna. Então fala. A úlcera de perna, muitas pessoas não sabem que podem ter a úlcera de perna, né? E falta até de orientação, até dos próprios médicos mesmo, que às vezes não dão essa orientação para o paciente. Eles não falam, né? O paciente que tem úlcera de perna. Aí as pessoas vão e não são orientadas que podem ter a úlcera de perna. Aí ela começa a aparecer, a circulação não é tão boa, né? Aí aqui nessa parte aqui é muito difícil a circulação do sangue. Aí a úlcera aparece, né? E aparece sempre quando a pessoa está assim, na idade né, na adolescência, com os seus 18 anos, que está, né, começando a conhecer as coisas, aí ela paralisa a vida dela um pouco, porque ela deixa de estudar às vezes, fica, né, até fica deprimida por causa disso. Muitos não conseguem seguir em frente e ficam com aí não pode ir pra depressão, não pode ficar com vergonha de botar uma bermuda, entendeu? Depressão acaba sendo mais complicado que a própria doença. Fica complicado. Uma doença em cima da doença. Aí elas vão e ficam com vergonha, né? Vou botar uma bermuda, a pessoa vai ver que é minha perna enfaixada. Olha só, vamos dar o salto, vamos pular a cerca. Estamos falando sobre a doença, que é terrível. A prevalência disso no Brasil deve ser muito maior que a estatística oficial. Mas vamos falar em saúde. O que a gente pode fazer, o que está sendo feito por vocês para criar um novo caminho, uma lei? Olha, quando eu tive AVC, não existia nenhuma lei no Brasil sobre isso. Aqui no Pulando a Cerca, eu criei o AVC Pulando a Cerca. Fui o primeiro grupo de AVC para familiares no Brasil, no meu consultório de graça. Depois do programa, eu chamei o Paulo Ramos, deputado, e a gente conseguiu fazer, pela primeira vez no Brasil, uma lei estadual, aqui o Renatinho, vereador, copiou, também o AVC. Lei é papel, é menor que nada. Então tem que batalhar, eu acho, pela saúde. Dar palestra assim, vir na televisão, conseguir o espaço que a mídia comum não quer dar, nunca deu. Isso, olha, isso que eu queria falar. Nós temos uma resistência, Claro. até as novelas da Globo, por exemplo, não falam em doença falciforme. Não vá falar. Já teve uma primeira época que começou a falar e disse que não interessava estar na grade, não interessava. Então, qual é a nossa proposta, a nossa bandeira de luta? É que, primeiro, seja divulgada a doença. Quer dizer, a pessoa tem direito de saber que tem o traço e o outro tem o traço e vai ter a prole, já sabe que corre o risco de ter um filho com doença falciforme, o outro ou não, mas é orientado, tem que ter aconselhamento genético. Então, é divulgação dessa doença, a obrigatoriedade do eletroforese, do exame de eletroforese da hemoglobina, quando o médico pedir o hemograma completo, e leis, por exemplo, nenhuma criança sabe que essa doença existe, mas nos livros didáticos falam em AIDS, falam em tuberculose, hanseníase, mas não se consegue nós queríamos que esse livro didático falasse também sobre doença falciforme, que é uma doença comum no Brasil. Olha só, Zaira, a gente tem que enfrentar e pular a cerca. Eu acho, da mesma forma que eu fiz, eu divulguei tudo na mídia. O Facebook, o jornal alternativo, começa a mandar artigo, eles vão publicar, e tem público que lê isso.
Facebook, todo dia, toda hora. Começa a divulgar. Tem que ser dessa forma. O gol pulando a cerca é uma coisa pouco comum, mas é. Tem o Facebook, a mídia, jornal alternativo, não blog, tudo que tiver, tem que usar isso tudo. Isso é tão eficiente como a mídia convencional. Agora, nós, por exemplo, a questão do medicamento, eu queria até tocar nesse ponto, a questão do medicamento é uma questão muito séria. Nós temos, o Ministério da Saúde distribui gratuitamente o hidroxureia. Depois ele vai falar sobre as vantagens do hidroxureia, né, que ele nem toma porque ele não é compatível. Mas porque o que a cura da doença falciforme seria, ela não tem cura, mas a cura seria maior produção da hemoglobina fetal, que a criança nasce, até por isso que só os sintomas começam a aparecer depois de 6 meses, que é quando diminui a hemoglobina fetal. Então, e até esqueci o que eu ia falar. O hemoglobina fetal. Não, da hemoglobina fetal. O hidroxureia, por exemplo, ele consegue equilibrar essa hemoglobina fetal e diminui as crises. Agora, nem toda pessoa com doença falciforme é compatível para tomar esse hidroxureia. Então, olha só, não sei se é o momento de falar o problema que nós estamos enfrentando agora. Fala. O Hemorrio tinha um atendimento padrão. Era excelente, era a nível de excelência nacional, internacional. Pois bem, o Hemorrio tinha uma verba que vinha direto para ele, do SUS mandava direto. Aí, há uns meses, em novembro, né, parece, o nosso governador passou o Hemorrio para uma fundação de saúde. No que passou para a Fundação de Saúde... Fundação de Saúde é uma fundação privada. Não, é do Estado, é do Secretaria de Saúde. Sim, mas tudo está sendo da saúde privatizado. Pois é, passou para a Fundação de Saúde, olha, foi assim, foi um caos. Um caos. Desde a fundação do Hemorrio, nunca faltou medicamento. Está sempre faltando medicamento. A direção atual e a direção técnica, elas fazem o que podem, fazem o máximo, porque elas estão usando uma verba emergencial para comprar esse remédio. Por exemplo, a questão da úlcera de perna, tem vezes que não tem atadura, não tem a lâmina para levantar, fazer o curativo. Gente, é um absurdo. Quer dizer, a quem interessa essa desestabilização do Hemorrio? Eu não sei, porque a clientela que vai lá está abaixo da linha de pobreza, não tem condições de pagar plano de saúde. Então, a quem interessa é a privatização. A privatização na área de saúde está de vento em popa. Hospital, centro de saúde, qualquer instituição está sendo privatizada. Isso interessa ao empresário, que recebe, faz o que quer, não faz concurso, não faz nada. Paga o que quer, faz o que quer, em nome do Estado. O Estado está repassando o seu papel para o empresário. Não, mas é isso que aconteceu. Mas o Hemorrio tinha um atendimento padrão. Quer dizer, as pessoas eram melhores atendidas no Hemorrio do que em hospitais particulares. Aí, de repente, ele se iguala na pior qualidade de atendimento a essa população. Essa população já não tem
Na maioria, o quê? 99% dos atendimentos lá são pessoas de baixíssima renda. Sim, olha só, e aonde que você poderia falar essa questão? Pouco lugar. Aqui você pode. Não, Pulando aqui, a cerca. olha, já mandamos questionamento, Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, mandei para o governador do estado, o Pezão, mandamos para o Conselho Estadual de Saúde, olha, nós questionamos todos os entes, nenhum. Aí mandamos para a OAB, agora nós vamos para o Ministério Público. Porque não Eu acho que pode... devia começar pelo Ministério Público. Não, mas e a gente OAB quis seguir... Não, olha, está perdendo tempo. Uma vergonha. As pessoas lá, como eu disse, são de baixíssimo, não têm condições de comprar medicamento. Aí eles disseram, mas, por exemplo, o ácido fólico e a dipirona é da rede básica. Aí você vai no posto de saúde, não tem os medicamentos. Sim, querido. Então, tem que mexer. Olha, a crise é uma crise. O Morri está em crise. Não vamos lamentar. Eu acho que a instituição que você representa pode marcar um abraço ao Hemorrio, fazer uma passeata, tem que ter coragem, tem que ter. Eu fiz a passeata do AVC, a Paralipanema, não quero saber. Tem que abraçar o Hemorrio, na marra, fazer uma passeata, a mídia, aí a televisão vai lá, aí sim. Coloca. Nós queremos que eles voltem ao nível de qualidade Querido, que ele tinha. Não dá para reclamar, tem que fazer alguma coisa. Você concorda, Marco? Concordo. Abraço, protesto, passeata, entra em qualquer lugar. Inclusive, Daniel, aproveitar agora que na campanha política, né? Aproveitar que eles estão em campanha e colocar isso aí, né, que você disse. Ir lá para a praia de Copacabana lá e colocar isso, né, fazer uma passeata, aproveitar que, né, os nossos candidatos aí para governador se alertarem para esse tipo de coisa, né, e ver qual é a posição que eles estão. Vai um abraço ao Hemorrio, vai uma passeata em frente, na cidade, não tem problema. Olha só, a rua é nossa, a saúde é nossa, o rico não tem problema, tá, até no exterior. Tem tudo recurso. É a população pobre vai ficar lamentando. Eu acho que isso, e convoca a OAB, ABI. Não, nós convocamos a OAB. Igreja, a CNBB, tudo que é possível. Sindicato, petroleiro, entra nisso. Não, se a situação continuar esse caos, nós vamos para os direitos humanos internacionais, que é uma questão de saúde pública. Mas antes tem que sair na rua. Eu estou errado, Marco? Não. Sai na rua. Vamos fazer uma manifestação, né? Quem é que vai prender você? Porque estou precisando de remédio? Isso. Aí sai no primeiro aparo do jornal. Aí a direção de Zaira, nós compramos a nível emergencial, mas nós temos só lá nós temos 11 mil pacientes no Hemorrio. Ô Zé, olha só, passou 45 minutos, foi rapidinho, né? Foi rapidinho. 45 minutos no dentista é 10 horas. 45 minutos no hotel é nada. Passou rapidinho. Então, vamos falar de saúde. A saúde está na rua. A saúde é justiça, educação, cidadania. E a rua, a instituição é nossa. Nós temos que defender. Senão, cada vez mais vai para o buraco. E o buraco não é o pulando a cerca. Pular a cerca é ver o outro lado, com coragem e determinação. Exatamente, eu não sou especial, como eu fiz em São Gonçalo, na marra, na porrada. É isso mesmo. Então, o desejo
sucesso, garra, luta, coragem, determinação, associação dos falcêmios está nascendo do estado do Rio de Janeiro. E se você conseguir aqui no Rio, o Brasil consegue. Vamos terminar o seguinte, vamos cantar 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos lá. 1, 2, 3, pulando a cerca com a saúde de vocês. Valeu!